A origem da palavra aliança vem do latim aligare e significa compor ou ligar-se a. Já no português medieval, esta palavra passou a significar um comprometimento mútuo, seja no sentido religioso, político ou jurídico. E hoje nós veremos o que significa aliança sobre uma perspectiva hebraica. A palavra hebraica para aliança é o substantivo brit. Este substantivo é derivado do verbo bará. Este verbo vem de uma raiz primitiva que significa selecionar o melhor, como por exemplo em 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 8. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele competir comigo. Nesta passagem, o verbo hebraico bará é usado para a escolha do melhor homem para lutar contra Golias. Esta palavra também pode significar comer, no sentido de selecionar o melhor alimento para o consumo. Outras palavras que também são derivadas desta raiz verbal são os substantivos barut, que significa carne escolhida, e bri, que é utilizado para descrever o gado gordo. Ou seja, o gado que é destinado ao abate é alimentado com grãos especiais para que possa engordar e assim ser escolhido para o abate. Mas o que a carne engordada e escolhida tem a ver com a ideia de aliança? Na Bíblia hebraica, geralmente se encontra a frase fazer uma aliança, como em Gênesis capítulo 26 e versículo 28. Este tipo de expressão ocorre 80 vezes na Bíblia hebraica. E em todos os casos, o que nós temos é a palavra brit, acompanhada do verbo karat, que significa cortar. Ou seja, uma aliança era instituída por duas partes. De um lado, você tinha aquele que oferecia uma aliança, e na outra, aquele que concordava com as condições. E para se concretizar aquele ato, se pegava um animal cevado, ou seja, um animal que estava gordo, e se cortava este animal em dois pedaços. Em seguida, as duas partes envolvidas na aliança caminhavam entre os pedaços, simbolizando sua dedicação à aliança. Com esta ação, as duas partes estavam dizendo: se eu não cumprir os acordos desta aliança, o meu fim será igual ao deste animal. Esta metodologia está claramente registrada em Jeremias capítulo 34 e versículo 18. E aos homens que violaram a minha aliança, que não observaram os termos da aliança por eles concluída na minha presença, eu os tornarei como o bezerro que cortaram em duas metades. Com a compreensão do que é uma aliança, nós podemos compreender melhor o significado de diversas passagens bíblicas, como por exemplo Gênesis capítulo 15. E ele lhe disse: procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia o Eterno estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos: à tua posteridade darei esta terra. Aqui neste texto o Eterno está fazendo uma aliança com Abrão. Porém, Abrão não passa entre as partes, o que passa é uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo, que eram representações do próprio Eterno. Como Abrão não passou pelos pedaços, nem as ações de Abrão ou de seus descendentes foram uma condição desta aliança. A única pessoa responsável pelo cumprimento desta aliança é o Eterno e somente Ele. Posteriormente, o Eterno fez outra aliança com os israelitas no Monte Sinai. Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Eterno fez convosco, através de todas estas cláusulas. Ao contrário do pacto incondicional que o Eterno fez com Abrão, este pacto seria mantido apenas na condição de que Israel obedecesse às palavras do Eterno. Agora observe quando o Eterno fala sobre o dia em que Israel quebraria esta aliança seguindo outros deuses. Pois quando eu os tiver introduzido na terra que mana leite e mel, a qual jurei dar a seus pais, e eles comerem e estiverem fartos e engordados, eles se voltarão para outros deuses e os servirão, e me desprezarão e quebrarão a minha aliança.
Como nós vimos anteriormente, se uma das partes transgredisse a aliança, a pessoa teria o mesmo destino do animal que foi partido. E neste versículo temos uma indicação sobre isso. Aqui nós temos os termos fartos e engordados. Curiosamente, quando Israel quebrou esta aliança, o Eterno cortou Israel em duas nações, Israel ao norte e Judá ao sul. Ou seja, simbolicamente eles tiveram o mesmo destino de um animal gordo que foi partido. No entanto, o Eterno prometeu que faria uma nova aliança com os filhos de Israel e uniria novamente estas duas nações em uma única nação. Então este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.